Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós faremos o quê? Uma revisão. Módulo 2, unidade 1, aula 8, uma revisão sobre tudo que nós já falamos nas aulas anteriores. Falaremos sobre o cordel, falaremos sobre o processo de formação das palavras e das últimas aulas sobre a acentuação gráfica. E aí, já conseguem observar, fazer a classificação das palavras, sendo elas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Ah, que bom! Eu tinha certeza de que vocês estariam já por dentro do assunto. Bom, então hoje nós vamos recordar agora, nesse momento, sobre a acentuação gráfica, né? Então, vamos ver o conceito? A acentuação gráfica indica na escrita a sílaba tônica das palavras. Os acentos gráficos também mostram se a vogal é pronunciada de maneira mais aberta ou mais fechada. E aqui nós temos, olha só, a palavra sofá, amável e também pântano. Aqui faltou o acentozinho, tá? Então, amável aqui nós temos o acento agudo, ok? Vamos lá, vamos fazê-lo aqui. Calma aí, que vai dar certo. Nós temos aqui um acento agudo, amável, enfim, não dá para parecer, mas vamos lá? Aí eu tenho a palavra pântano, então, sofá, qual é a sílaba tônica? A última, sofá. A palavra amável, a sílaba tônica é a penúltima, aí ó, apareceu o acentozinho, amável. E a palavra pântano, a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí há uma classificação, né? Mas antes, nós vamos observar aqui. Quando o acento é agudo, né, nós temos o quê? Um som aberto, não é isso? Quando nós temos o acento agudo, o som é aberto. Olha o exemplo aqui, manar, nar, é o som aberto, né, da vogal. O acento circunflexo indica um som fechado. Olha o exemplo, você. Né? Então, manar, som aberto, é o acento agudo. O acento circunflexo, som fechado, você. E o acento grave, nós temos a união de uma preposição com um artigo, e aí olha só o exemplo. Ocorre então o acraseado, o acento grave, que ele é para a esquerda, o contrário do acento agudo. Então, vou à Itália, é a união de uma preposição com um artigo. Todas as vezes que nós temos as palavras oxítonas, significa que a sílaba tônica está na última sílaba. Olha só, sofá. Última sílaba, sílaba tônica, são as oxítonas. As paroxítonas, sempre nós iremos observar que a sílaba tônica está na penúltima. Olha só, amável. Então, a sílaba tônica. E nas proparoxítonas, iremos perceber que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba da palavra. Olha o exemplo, pântano. Observaram? As oxítonas, nós temos a sílaba tônica na última sílaba. As paroxítonas, nós temos a sílaba tônica na penúltima sílaba. E as proparoxítonas, nós temos a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, beleza? Isso aí vocês já entenderam, né? Prosseguindo aqui, recordando, as oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica está na última. São acentuadas as que estão terminadas em A, E ou O. As que estão terminadas em ou ens, olha, alguém, parabéns. E também as que são terminadas em ditongos abertos, el, oi, ei, herói, chapéu, papéis. Então, são essas as ocorrências. Quando nós falamos das paroxítonas, é aquela cuja sílaba tônica está na penúltima. E aí, quando nós temos a sílaba tônica na penúltima e ela é terminada em L, acentua-se, olha, fácil. Terminada em N, hífen, acentua-se. Terminada em R, fêmur, acentua-se. Terminada em X, tórax, acentua-se. Terminada em is, acentua-se, lápis.
Então, todas as vezes que nós tivermos paroxítonas terminadas em L, N, R, X ou IS, elas são acentuadas. Também as que estão terminadas em AN, ANS, IS e US. Olha o exemplo. Terminada em AN, órfão, acentua. Terminada em ANS, órgão, acentua-se. Terminada em nós temos aqui álbum, acentua-se. Terminada em I, júri, acentua-se. Terminada em US, humus, acentua-se. E também as paroxítonas que terminarem em ditongo, olha, jockey, história, vitória, e assim como tantas outras. Quando nós temos aqui, olha só, o hiato, né, o encontro de duas consoantes que, ao separar as sílabas, elas ficam separadas, ao contrário do ditongo, não recebem mais o acento de acordo com a nova regra do acordo ortográfico. Não se acentuam também graficamente os ditongos representados por E e OI. Olha só aqui o exemplo: ideia, assembleia, joia, jiboia, paranoico. Ok? Bom, e as proparoxítonas, quando a sílaba tônica está na antepenúltima, todas são acentuadas. Ônibus, árabe, líquido, cômodo, lâmpada, beleza? Então vamos agora praticar um pouquinho das nossas atividades? Vamos lá? Beleza, então olha só, nós temos aqui um cordel, olha, nordestino sim, nordestinado não. Nunca diga, nordestino, que Deus lhe deu um destino causador do padecer. Nunca diga que é pecado que lhe deixa fracassado, sem condição de viver. Não é que Deus castiga, nem é a seca que obriga a sofrermos dura sentença. Não somos nordestinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Há muita gente que chora vagando de estrada fora, sem terra, sem lar, sem pão, crianças esfarrapadas, famintas, escaveiradas, morrendo de inanição. E aí nós temos aqui, né, o nosso poema sobre o nordestino, e para finalizar ele diz: aqueles pobres mendigos vão à procura de abrigos, cheio de necessidades. Nesta miséria tamanha, se acabam na terra estranha, sofrendo fome e saudade. São os versos de um dos famosos cordelistas, né, Patativo do Assaré. Então nós temos aqui um poema de cordel. Sobre o poema pergunta-se: por que que o autor do cordel afirma que não se deve dizer ao nordestino que Deus é causador do sofrimento? Porque para ele, Deus os dotou de razão e livres de preconceito, mas são os homens da terra com opressão e guerra que lhes negam os seus direitos. Então, não é culpa de Deus, mas do próprio homem que trata com opressão, né, e que criam as dificuldades aí para os seus irmãos. No verso, sofremos uma batalha renhida. A palavra em destaque, ela pode ser substituída por quê? Por fácil, por intensa, por esperada ou tranquila. Então, quando nós falamos sobre renhida, nós estamos falando sobre intensa, né? Uma batalha intensa, o gabarito é a letra B. Vamos à próxima? No verso, sofre o neto, o filho e o pai. Sugere a ideia de quê? De uma vida que é marcada pelo sofrimento de todos os membros da família. É a letra C, porque ele diz: sofre o neto, o filho e o pai. Então, esse sofrimento é marcado para todos os membros da família. A palavra miséria é acentuada por ser uma paroxítona, pois possui última sílaba tônica, penúltima sílaba tônica, a antepenúltima sílaba tônica ou nenhuma das sílabas tônicas. Então, basta você observar, ó, última, penúltima, miséria. Então, ela é uma paroxítona, pois, neste caso, a penúltima sílaba é a tônica. Vamos a mais uma? Assinale o processo de formação das palavras. Chuveiro, vem de chuva, né? Então, eu acrescentei depois da palavra principal. E dentista vem de dente. Então, nesse caso aqui, essas palavras são formadas por uma derivação sufixal, prefixal, regressiva ou uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo.
Se nós acrescentamos após a palavra primitiva inicial, dente, dentista, chuva, chuveiro. Portanto, o que se acrescenta após a palavra nós chamamos de sufixo. Portanto, é uma derivação sufixal. Olha aqui, leia a tirinha, vocês já leram, e nós vamos analisar o quê? A palavra desigual. Então, as palavras desigual antes e a palavra igualado. Então, igual antes, desigualado. Igual depois, igualado. Então, nós temos um afixo que foi acrescentado antes da palavra igual, nesse caso, e o outro depois. Aí a pergunta é, possui o mesmo processo de formação? Não, pois a primeira é prefixal e a segunda sufixal. Marca-se, portanto, a letra B. Bom, então hoje nós fizemos aí uma recordação sobre a derivação, né, das palavras, falamos sobre a acentuação gráfica e também um pouquinho sobre o cordel que nós estudamos nesse módulo. Claro, é importante que você esteja sempre revisando esses conteúdos, especialmente as regrinhas de acentuação. A acentuação gráfica, ela é muito importante aí na ortografia. Então estude, observe onde está a sílaba tônica. Ela é oxítona, é paroxítona, é proparoxítona. E aí você vai observar também, né, como é a classificação para acentuar essa palavra, né? Na sílaba tônica, de acordo com a terminação, qual é a sílaba que é acentuada e por que é acentuada. Então, as oxítonas, por exemplo, terminada em A, E ou a letra O, são acentuadas. Terminada em EN ou ENS também são acentuadas. E as paroxítonas, nós vamos observar que há um detalhamento dessas regras, né? Então, a paroxítona na penúltima sílaba, e aí você precisa observar se ela é terminada em L, em R, em X, em I, em US, se ela é terminada em ão ou ãos, e assim por diante. E vale lembrar que as proparoxítonas, aquelas em que a sílaba tônica está na antepenúltima, todas são acentuadas, ok? Valeu pela aula de hoje, muito obrigado pela companhia e nós fizemos nessa aula aí uma revisão dos conteúdos desse módulo 2 na unidade 1, aula 8. Até a próxima!